Olá pessoal, eu me chamo Jânesis, sou professor de língua portuguesa e vou falar com vocês hoje sobre as funções da linguagem, certo? Então vamos começar falando bem de uma forma objetiva. As funções da linguagem, elas se encaixam no que a gente chama de teoria da comunicação. E o que é essa teoria da comunicação? É o ato, é o fenômeno da linguagem em si. Então, significa dizer que cada linguagem que aparece para a gente tem um propósito, tem um intuito de acontecer. E quando eu começo a analisar isso, eu começo a chamar isso de função da linguagem. Sabendo disso, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o que vai aparecer para a gente hoje. Então, olha só. Essas funções, elas são chamadas de estratégias comunicativas, que todos nós, falantes de algum idioma, utilizamos sempre, certo? E vai depender de cada situação comunicativa. Então, elas estão relacionadas entre si e elas têm 6 componentes. Quais são esses componentes, professor? É o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto, certo? Cada função dessa ela vai enfatizar um elemento específico desses aí que eu acabei de falar. Então, bora recapitulá-los. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Cada função dessa tem um objetivo, ela torna a linguagem uma ferramenta, no mínimo, versátil e dinâmica, certo? Sabendo disso, eu preciso que você conheça esses elementos da comunicação. Eu estou aqui, ó, com os 6, e aí a gente vai começar a falar sobre eles. O primeiro elemento que aparece aqui pra gente, o emissor, que é aquele que produz e envia a mensagem. Nos teus apontamentos, é bom você anotar que esse emissor ele pode ser chamado também de falante, certo? E aí eu vou para o meu receptor. Se eu tenho quem fala, eu tenho quem escuta. Então eu posso chamar esse receptor de ouvinte, eu posso chamar esse receptor de leitor. Então, nesse momento, eu tenho aquele que produz a mensagem, o emissor, e eu tenho o receptor, que é aquele que recebe e interpreta o que foi dito. Por isso que lá na propaganda daquelas mudanças de sinal da TV, fala-se assim, o receptor da sua TV, ele é o receptor, ou seja, ele que recebe a mensagem e passa para você, certo? Se você está assistindo isso pelo celular, se está assistindo pelo computador ao nosso conteúdo de hoje, você também está no meio dessa comunicação. E aí a gente tem a terceira parte, que é a mensagem, que é o conteúdo transmitido. O que esse conteúdo aparece ali pra gente? Depois, aqui embaixo, eu vou ter o código, que é o sistema de sinais utilizado. Então, o sinal é língua portuguesa, Libras, Morse. Lembra aquele código Morse lá dos filmes e do militarismo? Então, esse código é importante saber que se eu estou falando em língua portuguesa, você precisa entender porque você conhece a língua portuguesa, tá? E o canal é o meio físico ou virtual pelo qual a mensagem vai circular. Lá na frente a gente vai falar bastante sobre esse canal, o código e por fim o contexto, que é a situação. É aquela lógica. Se eu não sei o contexto da mensagem, como é que eu posso compreender o meu emissor? Certo? Então, lembre-se, eu tenho 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal, contexto. Olha lá os 6 aparecendo pra gente, tá? Faz as tuas anotações, pausa o vídeo, tá? Não esquece de seguir o canal, não esquece de fazer a nossa mentoria que também está aberta com turma nova. E aí eu tenho agora a primeira que aparece lá pra gente, a função referencial. Ela também pode ser chamada de denotativa. E tem um terceiro nome para ela, que é informativa. Tá? Então, lá no enunciado da tua questão, se aparece assim, referencial, denotativa ou informativa, você já sabe qual é o foco dela. O foco é o contexto. Então, ela centraliza-se na realidade, nos fatos e nas informações de modo que? De modo objetivo. Então, quando eu penso nisso, ela está tentando informar, ela está tentando expor, transmitir dados, conhecimentos de uma forma imparcial. Se ela é imparcial, a primeira coisa que você tem que saber da característica dela é o uso da terceira pessoa para nós ali. Você escutou? Olha lá, ó, trovãozinho. Isso é sinal de quê? Sinal de que você está estudando, certo? Aí eu tenho uma linguagem pessoal como característica objetiva também, então ela vai direto ao ponto. Uso da terceira pessoa do singular, então os verbos que aparecem nela são todos em terceira pessoa, certo? E a ausência do principal, de juízo de valor.
Então, características dessa função vão ser encaixadas em quê? Em textos jornalísticos, na teoria, mas é verdade, nas redações, certo? E no texto informativo de um modo geral. Um artigo científico, um manual técnico, um livro didático ou um relatório. Então, exemplo prático aqui, ó, na terça-feira, o real teve a maior desvalorização da história. Então significa dizer, olha só, o real teve. É uma marca da coloquialidade, da informatividade. E aí apareceu como função referencial para a gente, beleza? Então, função referencial, foco no contexto. Logo abaixo a gente já vê a próxima, que é a função emotiva, também conhecida como expressiva. E aí, se ela vai trazer a emoção, ela vai focar no emissor, certo? Revelando o quê? Uma subjetividade. Então, toda questão, pessoal, que aparecer com o nome subjetividade, você já sabe o que vai acontecer lá pra gente. É uma função emotiva, também chamada de expressiva, certo? Ela tem como objetivo mostrar sentimentos, emoções, opiniões ou estados de espírito, certo? Características marcantes dela. Ela é subjetiva. Ela é o contrário da referencial ou da função informativa, que ela usa a linguagem pessoal, ela está em primeira pessoa, o eu aparece ali, estou com saudades, estou triste, tudo isso no uso de primeira pessoa, e uma pontuação muito mais expressiva, uso de exclamação, reticências, interrogação, certo? E esses adjetivos, eles precisam aparecer. O que é o adjetivo na parte emotiva? É a parte que se volta para o juízo de valor, certo? Então, olha o exemplo. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês. Em breve estarei aí. Função emotiva revelou, olha só, sentimentos, colocou em primeira pessoa, reticências, exclamação. Clássico dos clássicos. E aí é muito comum ver em cartas pessoais, diários íntimos, poesias líricas, autobiografias e depoimentos. Então já marca aí, vimos duas. Função referencial e função emotiva para nós. Sem perder tempo, a gente já pega aqui a função poética. Deixa eu aumentar um pouquinho, que ela ficou pequenininha aqui para gente. Então, bora aumentar mais um pouco, certo? A função poética, ela aparece para gente com foco na mensagem. Então, assim, ó, ela vai valorizar a forma como o conteúdo é apresentado e não apenas o que é dito, certo? Então, o que a gente precisa entender isso? É a característica de como que ela aparece pra gente. Essa função, ela tem o foco no quê, pessoal? Nas figuras de linguagem. Vou até colocar aqui assim, ó, figuras de linguagem, recursos sonoros, que também são figuras de linguagem, jogo de palavra, trocadilho, neologismo, certo? Ritmo e musicalidade, ou seja, rima e melodia. Então, se eu tenho um texto estruturado para que o foco seja na mensagem, eu preciso chamá-lo de, por exemplo, soneto, preciso chamá-lo de música, tá? Então eu preciso ter um texto metafórico, o foco dele é a metáfora. Então, quando nós utilizamos isso, eu tenho ali poemas, músicas, slogans publicitários, se for rimar, é uma metáfora, tá? Os provérbios e a literatura de um modo geral. Então, quando ele fala assim, o texto poético, já pode marcar a função poética num primeiro momento, certo? Aí depois você analisa direitinho pra gente. Então, vimos lá, ó, função referencial, função emotiva e função poética. Nesse caso, agora a gente entra na função fática, que eu disse há pouco para ti o que ela aparecia. Na função fática, eu tenho foco no canal, ou seja, o meio de comunicação. E aí ela vai iniciar diálogos. Então deixa eu aumentar bem, vamos colocar bem aqui para ti. Olha só como é que aparece para gente, ó. Alô, consultório do Dr. João, bom dia. Eu tenho duas marcas de diálogo ali pra gente, o alô e o bom dia. Aparecendo. Ah, professor, o senhor disse que a exclamação é parte da função emotiva. Verdade. Mas nesse caso, o bom dia precisa por ele ser uma interjeição, certo? Então, o que vai ser a função fática aqui pra gente? Ela vai aparecer para nós como o caso da comunicação em si. Então, um alô, um oi, tudo bem, olha a conversa, saudações cotidianas. Hoje eu digo para o meu aluno mais novo que essa função fática, ela vai estar voltada para as figurinhas do WhatsApp, os emojis. Então, quando chama a atenção de alguém, coloca aqueles olhinhos, é uma função fática aparecendo. Então, você lembra, se eu tenho a função emotiva focada no
eu vou ter a função fática, que vai ser o diálogo entre eu e o tu, tá? Então, estruturado bem aí pra gente. Logo em seguida, a gente chega naquela que é a mais usada. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui pra gente. A função emotiva. Deixa eu ver se estruturou. Pronto para nós aqui, ó. A função função conativa. Viajei na maionese aqui. A função conativa, ela é também chamada de apelativa. E o foco é no receptor. Aí você lembre que assim, ó, o foco no receptor significa que o foco é no leitor. Ele precisa ser convencido, precisa ser persuadido, certo? E a principal característica dele é verbos no imperativo. Ele está dando ali um comando, uma ordem. Então, assim, ó, compre, faça você mesmo, alugue, adquira, saiba mais. Nós temos todos esses verbos aparecendo ali. Então há um apelo direto ao meu receptor, ao meu leitor. Ele está tentando influenciá-lo. Ele quer convencer, ele quer persuadir. Isso é o comum numa propaganda publicitária, nos vídeos do Instagram que estão tentando vender algo para gente. Então, quando nós pensamos nisso, a função conativa aparece lá. Certo? Aí ela está presente onde, pessoal? Nas propagandas comerciais, nos discursos políticos, nos sermões religiosos e também nos textos instrutivos, quase que não sai, porque eu quero falar o nome técnico dele. É o injuntivo. Textos injuntivos que nós vamos ver já na nossa aula de tipologia textual, certo? Que já está disponível para ti. Lembrando que os documentos que ficam aqui, você pode ter acesso a eles a partir da plataforma assinando a nossa mentoria de língua portuguesa. Tá preocupado com o vestibular, tá preocupado com o concurso, não sei para onde vai? Tá aqui o básico para ti, certo? Vem comigo nessa jornada. Olha o exemplo da função apelativa ou conativa, ó. Compre já o seu produto e transforme a sua vida. Olha o compre já. Receptor completamente voltado para o foco. E aí a persuasão surgindo para a gente. A última, não menos importante, aquela que aparece bastante, é a função metalinguística. Bora aumentar mais um pouquinho ela aqui. Nessa função, que a gente chama de metalinguística, eu vou ter o foco como código, certo? Ou seja, qual é a linguagem voltada para o texto? De uma forma muito simples, eu preciso que você entenda que a função metalinguística é quando o texto explica o próprio texto. Então, quando eu pego um dicionário, deixa eu pegar um dicionário meu aqui, ó. Quando eu pego o meu dicionário, olha lá que legalzinho, ó, do Escotinho, mini dicionário. Quando eu pego um dicionário desse e abro em qualquer ponto e coloco aqui assim, ó, piloro, ofício que estabelece a comunicação entre o estômago e o duodeno. Olha lá, peguei uma palavrinha aleatória e li o conceito dela. Ou seja, esse livro da língua portuguesa é voltado para explicar o quê? Termos da língua portuguesa. Então, eu tenho explicações gramaticais, eu tenho análises linguísticas, eu tenho ali o objetivo de definir o próprio sistema linguístico. Então, esse vídeo que você está vendo, ele é uma metalinguagem. É um vídeo sobre língua portuguesa falando de um assunto dentro da língua portuguesa. Então olha lá que metalinguagem. Eu, com a camisa do time que eu gosto, também sou uma metalinguagem do futebol. Então pensa comigo nesse tipo de estrutura. É um poema que fala sobre a poesia, é um poema metalinguístico. Um filme que fala sobre um fazer cinema. Então, bem simples pra gente. Aí, pessoal, a gente chega naquilo que precisamos. Olha lá, ó. Nós hoje trabalhamos o que a gente chama de funções da linguagem. Veja bem que essas funções, elas estão em um ciclo bem organizado. Essa linguagem, ela está completamente em, vamos dizer assim, ó, em um ciclo, girando, girando, girando. Aquele que é emissor se torna receptor, aquilo que é assunto é utilizado pelos dois. Então, essa dinamicidade do idioma faz com que tal sistema não seja estático. Então, eu tenho um diálogo com o meu receptor, olha só, eu estou utilizando a função fática contigo, eu estou me comunicando, estou dizendo assim, oi, tudo bem? E aí lá no comentário, quando você responde, você está respondendo com uma função fática, certo? Então, nesse caso, eu preciso que você entenda que assim, as funções da linguagem, uma vai depender da outra. E aí, uma vai destacar um elemento específico, certo? Se for emoção, emotiva. Se for convencimento, apelativa. Se for contexto, referencial.
certo? É muito importante a gente começar a compreender essas funções para interpretar de uma forma muito mais aprofundada um texto. E aí eu posso reproduzir comunicações a partir disso, certo? É muito mais tranquilo, pensa no que eu estou te falando, porque cada propósito comunicativo precisa ser específico. Entenda, o que nós temos de persuasão para os vídeos de um modo geral, eles vão usar isso aqui. Então significa que comunicadores digitais, programas de TV, todos eles usam as funções da linguagem. E eles vão perguntar qual é o foco, qual é o objetivo, qual é o público leitor. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais conteúdo, me segue já desde já, Sala da Linguagem, ativa o sininho para você poder ter contato com os vídeos novos. Não deixe de assinar também a nossa mentoria, certo? Me ajuda a te ajudar, certo? Eu fico por aqui. Até a próxima.